Meus irmãos, para nossa edificação, quero mais uma vez ler com você e meditarmos juntos no Salmo 42. A gente já fez isso outras vezes, mas como a palavra de Deus é viva, eficaz, é penetrante, esse salmo em especial, quando eu estava lendo nessa semana, houve em mim renovo. Eu gosto disso, da palavra de Deus, né? Renovando sobre nós, em nós, a cada vez que a gente lê. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Então, te convido a meditarmos um pouquinho nesse salmo. Ele foi escrito pelos filhos de Corá, ou de Coré, em algumas versões, e basicamente ele destaca aqui duas coisas que eu quero ver com você. Primeiro, ele fala de uma alma sedenta por Deus. Você encontra isso já nos primeiros versos, quando ele faz uma comparação maravilhosa. Ele diz no verso 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a face de Deus? Então, primeiramente, ele fala dessa sede da alma, uma alma sedenta por Deus. E todos nós, em algum momento, quem já teve um encontro com Jesus, certamente nós também sentimos sede na alma, sede de Deus. E um outro assunto que ele trata aqui no texto está no verso 6, no verso 10 e também é repetido no verso 11. No verso 6 ele diz, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Depois também no verso 10 ele volta a repetir. Verso 11. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. No verso 6, repete a mesma coisa. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Percebe, irmãos? Dois assuntos profundos tratados pelo autor aqui. Sede de Deus na alma e alma abatida. E eu fiz a pergunta para esse texto, né? Mais uma vez, o que levou esse homem a sentir sede de Deus? Está fácil de encontrar resposta, porque ele fala que ele está ausente do templo, ele está ausente da vida religiosa, devocional dos seus dias, quando ele e os demais iam à casa de Deus, e isso, agora a ausência do templo, a ausência da vida comunitária, do culto presencial, deixava ele então sedento de Deus e até com a alma abatida. E ele faz essa comparação maravilhosa com esse animal, a corça, que sente sede das águas. Assim ele diz, ele também. E também o motivo porque ele está com a alma batida, a ponto de 3 vezes ele repetir essa mesma expressão. E ele pergunta das 3, 2 ele pergunta para si, por que estás abatido, ó minha alma? Eu vejo algumas respostas aqui a essas perguntas, e quem sabe não são algumas das que nós também podemos nos encontrar, não é? Algumas das possibilidades aqui, porque ele estava abatido, chorando, com a alma sedenta. O verso 3, ele diz, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, repetidamente, o teu Deus, onde está? Ele fala das lágrimas contínuas. No verso 3, ele diz dia e noite. Se você observar um outro versículo que ele diz também, ele diz que os seus inimigos o fazem lembrar disso continuamente, todos os dias, e insistem com ele, o teu Deus, onde está? Então esse homem chora por isso. Esse homem está abatido e também tem sede de Deus. Olha o verso 10, além do verso 3, o verso 10. Ele diz, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Então ele chora também e ele está abatido porque os seus inimigos o insultam. Há insulto aqui, aberto, escancarado, contínuo, dizendo e dizendo, dia e noite isso acontecia. O teu Deus, onde está? Então os seus inimigos o insultavam. Um outro motivo que eu vejo aqui está no verso
versos 4, vai lá, primeiro no 4, depois no 6. No verso 4 ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele está se lembrando. O verso 4 começa dizendo: lembro-me destas coisas, tanto do insulto dos seus inimigos, quanto daquele tempo que ele tinha liberdade para ir ao templo, junto com a multidão, e em procissão, e eles iam alegremente com a multidão. Ele lembra disso. As lembranças. Também no verso 6, depois de falar de sua alma abatida dentro dele, na parte final do verso 2 ele diz: lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Ele tem essas lembranças de experiências passadas com Deus, e ele está abatido, sente sede de Deus e também alma abatida. Você já sentiu isso alguma vez? Você já sentiu sede de Deus? Quem sabe hoje você tem sentido sede de Deus? Quem sabe você está como os filhos de Coré, sentindo falta. Eles, por um tempo, foram afastados do convívio do templo. E você, querido? Nós estamos vivendo dias, essa semana, domingo, agora mesmo, nós não teremos mais reunião ali no templo, né? Até a segunda ordem aí, diante desses acontecimentos de pandemia, tá? A igreja somos nós, mas que é bom a gente ter um lugar para reunir, estar junto, congregar, sorrir, cantar, chorar, compartilhar. Ah, irmão, isso faz tão bem, não é? Não é por acaso que a palavra de Deus nos diz para não deixarmos de congregar. No congregar, no estar junto, na vida comunitária, na vida cristã, juntos, há um grande proveito, há grandes alegrias e há saudades. E a saudade às vezes a saudade nos faz chorar, a saudade às vezes nos faz sentir essa sede de estar com os irmãos e sede de Deus também. Ali nós nos alimentamos, e a vida comunitária, a vida cristã, boa parte dela acontece no templo, né? Na comunhão com os irmãos. Ele tem saudade daquela comunhão, da alegria, como diz o verso 4, e a casa de Deus, como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E agora, por algum motivo, ele está impedido. Nós temos um impedimento provisório, cremos que vai passar, e cremos que nós também voltaremos a estar congregado e vamos de novo fazer tudo aquilo que a gente fazia antes, talvez até com um novo sentido, não é? Mais alegria, mais profundo, valorizando mais essa bênção que nós sempre tivemos e que em alguns casos nós não dávamos sequer valor, de estarmos juntos em comunhão. Ok, verso 7. Verso 7 é uma outra resposta à pergunta que eu fiz no princípio, porque ele sente abatida a sua alma, porque ele fala que está sedento de Deus. O verso 7, especialmente em relação ao abatimento da alma, eu leio: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está falando de um tempo na sua vida, ou eles, né, no plural, são filhos, mas é a experiência de todos nós, em algum momento já foi assim. Aquela coisa que você tem a impressão que as ondas estão sempre passando por você, termina uma, vem outra, é uma luta, mal termina, já tem outra engatilhada, e parece que não tem folga, não tem descanso. Você já passou por um momento assim, meu irmão? Parece que prolonga, você está numa luta constante, você acaba de vencer uma dificuldade, um adversário, e vem outro, e ainda outro. Davi está dizendo isso: olha, tem um abismo e chama outro abismo, e essa coisa abate a gente, deixa-nos abatido, não é? Pelo menos por um tempo. Isso também traz abatimento da alma. Mas no 9 agora, verso 9. Verso 9 ele diz: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei eu andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos?
Aqui ele tem a impressão que Deus se esqueceu dele, que Deus o deixou sozinho na luta, na batalha, o que não é verdade. Deus jamais nos desampara, jamais deixará o seu filho sozinho. O profeta chega a perguntar: pode por acaso uma mãe esquecer o filho que ainda mama? E ele diz: olha, ainda que essa mãe venha esquecer o filho do seu ventre que ainda mama, Deus jamais vai esquecer dos seus. Ele gravou-nos na palma de sua mão. Então, meu irmão, isso jamais acontecerá, de Deus nos esquecer. Nós é que nas nossas lutas, nos embates, na nossa fraqueza, nos sentimos sozinhos. Eu já vi, provavelmente você já viu alguma gravura, coisa assim, de alguém lamentando que estava sozinho e depois ele pôde perceber que as pegadas na areia, na verdade, não eram deles, era de Jesus que o carregava. Então aqueles 2 pés na areia não eram dele, eram de Jesus que o carregava durante o seu falecimento, a sua fraqueza e o seu abatimento espiritual. Assim, querido, esse texto, esse salmo, ele é profundo, muito profundo, e fala de uma realidade que talvez pode ser a sua realidade, a minha realidade, de ficarmos abatidos e de ficarmos, se ficarmos dentro de Deus, isso é bom. Eu estou pensando aqui agora, enquanto falo com você, num texto lá em Mateus 5, quando Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurados, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Percebe o paralelo? A sede e justiça serão fartos. Aqui eu vejo um homem sedento de Deus e ele também termina esse salmo dizendo: olha, eu vou ler com você. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Assim como Jesus fala que felizes aqueles que têm fome e sede e serão fartos, aqui também, querido. Ele crê, continua esperando. E essa é a palavra. Pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Você pode dizer isso também? Você pode dizer que Deus, o Senhor, é seu auxílio, é o seu Deus, e que você espera o dia, o momento em que vai louvá-lo. Não sei se da forma como o louvava antes, eu creio que sim, eu espero que sim. E a gente ora por isso, não é para que aconteça, mas o fato é, eu espero em Deus, pois Ele é o meu louvor, Ele é a minha esperança, a minha luz e a minha salvação, como o Salmo 27 diz, 25. Glória a Deus, querido, glória a Deus, o nosso Deus é presente, nosso Deus está conosco, e se você tem sede de Deus, que bom, querido, que bom, porque Jesus diz que aquele que tem sede será farto, será farto. Deus é aquele que pode, e é só Ele que pode tirar a sede da nossa alma. Somente o Senhor Jesus Cristo pode dar alento à nossa alma e levar esse abatimento para bem longe de nós. Que Deus te abençoe, querido. Deus nos abençoe, nos dando um novo alento, ânimo, disposição, elevando a nossa alma e satisfazendo, saciando a nossa sede. Glória a Deus que essa é uma sede que pode ser saciada. Deus é a fonte. Jesus é a fonte da água viva que brota e vem a jorrar, que brota também e jorra no seu coração. Amém. Deus te abençoe, meu querido.